Olá, eu sou Michel Alcoforado e a gente está começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, lado a lado em parceria com o UOL Tab. Por aqui, você já sabe, a cada 2 semanas, a nossa trupe caótica se reúne para desembaralhar as ideias e trazer um episódio maravilhoso para vocês. Olha, mês de março começa, espero eu, com boas notícias, mas um dia importante em todo começo do ano, e todo começo do mês de março, é o Dia Internacional da Mulher. E com ele uma série de mobilizações, marchas por todo mundo, mascarados e mascaradas se unem para lembrar, a importância da gente avançar na conquista de espaços e direitos cada vez mais potentes nesse cenário bastante machista para as mulheres. Aqui no Brasil, o jogo não tá muito bom não, hein? As mulheres, elas são 51% da população, são chefes da maior parte dos lares, porque os homens fazem seus filhinhos e se mandam, administram as finanças, empreendem mais, estudam mais, estão com mais poder de consumo na mão, mas o jogo não tá fácil. Hoje a gente vai fritar as ideias sobre esse mundo do feminismo, das mulheres brasileiras contemporâneas, como elas estão consumindo, como é que o mundo está seguindo para esse público. Será que a mulher empoderada do século XXI pensa em consumo de uma maneira diferente? Para me ajudar a responder essas questões, estou belíssimamente bem acompanhado de Rebeca de Moraes, que tropicaliza a tendência e sabe tudo o que acontece na cabeça do povo no hoje e no amanhã. Marina Ruali, que é head de pesquisa do Grupo Consumoteca, que sabe tudo de comportamento, tudo que o povo faz. E Tiago Faria, o dono das imagens, amado por todos, voltou para ficar, já tem quase um mês aí, das suas justas férias. Tiago, bem-vindo. Como você está mais descansado? Eu já vou começar contigo com uma perguntinha simples. Mulher deixou de consumir? Está consumindo diferente? O feminismo entrou, invadiu o consumo também? Como tá isso, hein? Olá, caóticos! Michel, eu acho que eu destacaria o próprio incremento da inserção da mulher na proa do consumo familiar, né? Como principal responsável pela renda e decisora dos investimentos da casa. Eu falo isso porque acho que a gente tende a pensar o consumo feminino como um consumo individual, né? Como quem compra creme e shampoo. Mas a mulherada está comprando cada vez mais mesmo arroz com feijão, né? Porque segundo o Google Consumer Survey, 37% dos lares ditos tradicionais brasileiros são chefiados por mulheres. Quando esse cenário é monoparental, ou seja, de mãe sem um companheiro, esse percentual sobe para 77%. Então, acho que cada vez faz menos sentido a gente falar no consumo feminino. Acho que esse consumo hoje é majoritariamente familiar, porque é ela que está na proa da responsabilidade das famílias brasileiras, né? Diante de uma crise, as mulheres ficam responsáveis pelos lares e aí são obrigadas a abrir mão dos seus desejos individuais em nome do gosto da família. Mas Rebeca de Moraes, olha, mulher é nicho ainda para marca? Pelo que o Thiago está contando aí pra gente, mas tá sem deixar de ser também sendo, né? Oi, Michel. Olha, o Thiago falou tudo aí, né? Eu acho que é isso. A gente está caminhando para que não seja um nicho, porque definitivamente não é. Né? A gente sabe que a mulher quem dita o consumo nas famílias, que tem o poder de decisão, mas acho que por conta de um machismo que é estrutural, nessa sociedade patriarcal em que a gente vive, em que o homem é tido como detentor dos grandes cargos e do dinheiro, né, do grosso do dinheiro da família, ainda tem muitas marcas que trabalham com esse imaginário de um consumidor que é sempre do gênero masculino. E a mulher que entra aí num consumo mais específico, como o Thiago falou, né, esse imaginário de uma mulher que só compra coisas baratinhas, ou coisas que são tidas como coisas de mulher ainda, né? Acho que isso está mudando também, né? Mas esse consumo que é só de moda, de beleza, do creminho, não sei o quê, isso está mudando porque no imaginário das marcas, porque não é mais uma realidade, né? A gente não, se a gente considera a mulher um nicho para falar na língua do mercado, a gente pelo menos está perdendo dinheiro. Marina Ruali, empoderamento feminino.
Eu e Rebeca temos um amigo que fala empoderamento. É empoderamento, né? Certamente ele está ouvindo a gente. Mas Tem muita gente que fala, não é só seu amigo, não. Já ouvi Marina. CEO falar isso já. Marina Roale, o empoderamento, ele está ouvindo, o empoderamento feminino impactou o comportamento da mulher brasileira, você acha? Olá, caóticos. Eu já cheguei atropelando aqui, mas deixa eu dar meu olá antes. Sim, eu acho que o empoderamento impacta muito, né? Porque ele muda a percepção que a mulher tem de si mesma e até onde ela pode ir. E então isso impacta a relação, isso impacta consumo, isso impacta a autoestima. Acho que muito para o bem, mas há também quem faça uso desse discurso de uma maneira que ganha em cima. Acho que tem muito produto aí se vendendo com empoderamento aí na caixa e não é bem isso. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Rebeca de Moraes já fez vários estudos sobre gênero e sexualidade lá na Trop, que é o nosso braço de estudo de tendência já do Grupo Consumoteca. E, Tiago, Rebeca sempre fala um negócio que eu acho importante da gente trazer aqui, que, de certa forma, o machismo, ele impacta a performance e a vida das mulheres, isso é muito claro na realidade brasileira, mas a onda feminista e o feminismo redefine também o papel dos homens e, por consequência, o machismo. A cultura patriarcal, né, que é uma palavra que se ouve pra caramba no Brasil, você acha que brecou o avanço das mulheres nos últimos anos por aqui? Michel, eu acho que claramente sim. Eu acho que a gente teve progressos importantes, mas a gente tem que pensar e ter a dimensão de que a gente vive num país que é misógino e que é machista, né? O Brasil prossegue, infelizmente, como na marca do 5º país que mais mata mulher no mundo por morte e violência, né? E a gente está vendo dados de incremento, inclusive. Ano passado teve um 20% a mais de mulheres assassinadas, né? Então, acho que a mulher tem galgado espaços, mas ela ainda está no lugar onde, historicamente, foi colocada, né? De submissão, apesar das lutas por direitos e uma gradual inserção aí nas arenas de debate e poder, ela ainda peleja por um espaço social igualitário, né? Acho que isso a gente consegue perceber na ausência de mulheres em cargos de decisão, na falta de representação política, na objetificação midiática, na violência efetiva e simbólica praticada contra o corpo feminino. Acho que tudo isso está vivo e reverbera como resultado de uma cultura sistemática e tóxica de um patriarcado, né? Eu acho que a gente está caminhando, mas a gente tem chão pra cacete pela frente. Rebeca, o feminismo já é uma luta de vários anos, né? Desde o começo do século XX, enquanto movimento organizado, mas o jogo mudou a partir da segunda década desse século, ali pelos 2015, 2014, 2013, muito por conta do papel da internet, né? As plataformas digitais ajudaram ou atrapalharam, hein, o avanço feminista? Acho que ajudaram, né, Michel? A quarta onda feminista, ela é muito caracterizada pela entrada da internet, que eu acho que colocou, de fato, as discussões em outro lugar, trouxe mais gente para o debate, deu um outro tom para o debate. Esse ativismo virtual, acho que a internet proporcionou um ambiente para que muita gente tomasse contato com assuntos ligados ao feminismo que antes não teriam, ou que talvez de outra forma não teriam acesso a isso. A gente pode pensar que a partir de 2015, como você colocou, Michel, a gente teve essas hashtags Me Too, né, essa discussão sobre o lugar da mulher no ambiente de trabalho, ali falando do entretenimento, do cinema, que é a polêmica toda envolvendo os casos de assédio em Hollywood, como isso colocou em pauta casos de assédio para mulheres em sua vida profissional no geral, a hashtag chega de fio-fio, a hashtag meu primeiro assédio, enfim, que acabaram escancarando aí a cultura do estupro no Brasil e a partir disso colocou muita gente para pensar. Então, acho que a quarta onda tem muitas características, mas sem dúvida a internet ajudou muito e levou os discursos para muito mais gente. Se tem mudança, tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roale, tem boi? Qual é o nome? Tem boi sim, Michel. Hoje a gente vai falar da narrativa Girl Power,
que é isso, né? A gente está falando aqui de um movimento dessas mulheres que, apesar de defenderem todas essas novas conquistas, as novas lutas e tentarem quebrar padrões que foram impostos às mulheres ao longo dos anos na sociedade, elas não se veem conectadas ou não veem necessidade de se comprometer com alguma causa política maior, uma bandeira, vamos assim dizer. A gente traz esse nome aos bois aqui muito como fruto de vários debates que a gente vem tendo lá como time de pesquisador no Grupo Consumoteca, porque essa quarta onda aí que a Rebeca fala e que às vezes dependendo do quão familiar com o tema você é, dependendo ali, a gente até brinca, às vezes fica muito numa bolha, é inegável, né? O quanto que o movimento feminista, ele hoje está mais em pauta, ele se fala, ele é pauta do BBB, ele é meme, a gente vê que esse tema está muito acessível. Mas ele não é lido, né? Ele não é absorvido da mesma maneira para todo mundo. E quando a gente vai para um campo, quando a gente vai entender ali como é que as pessoas estão consumindo, como é que essas mulheres estão se entendendo, essa narrativa girl power, ela é mais forte do que qualquer coisa. Principalmente aí quando a gente vai falar com o público mainstream, com o público que não tem um acesso à escolaridade tão grande, que mora em regiões mais periféricas. É muito mais sobre se empoderar do que se ver como militante de uma causa. Tiago, você que ao longo dessa pesquisa que a gente fez, por mais de 400, 500, 600 casas no Brasil, para tudo quanto é lado, são mais de 8 mil fotos, você conversou com muitas mulheres, dado que a casa, enquanto espaço moral, dado que elas lideram boa parte dos lares brasileiros, ainda também é visto como um lugar muito da mulher. Como é que você viu essa narrativa girl power que a Marina trouxe nessas suas pesquisas, hein? Michel, acho que mais que uma narrativa, eu me deparei com efetivas girl powers, né? Acho que a nossa sociedade patriarcal, como a gente trazia, exige tanto dessas mulheres que faz com que elas sejam construídas a partir de uma fibra humana muito impressionante, muito tenaz, né? Tipo, são mulheres que dão conta de muita coisa. Acho que ao passo disso virar uma armadilha mesmo, na minha percepção, né? Que aí surge o mito romântico da mulher guerreira, que dá conta de tudo. E me parece que essa é uma violência simbólica importante, que não abre brecha para falha, para vulnerabilidade. Mas me chamou muita atenção nos campos, sobretudo de lares de mães monoparentais, sabe? Que eram responsáveis sozinhas pela renda, pela manutenção da casa, pela educação do filho, pelas lacunas afetivas que o usual abandono paterno acarreta na saúde psíquica da família, pelo ideal socialmente imposto do que é ser uma boa mãe. Tá tudo isso muito impregnado ali como um senso de dever e como impressionante doçura dentro do relato, né? Acho que podia ter muita revolta dentro desse discurso. Mas o que eu via, contudo, é que eram mulheres absolutamente feministas em essência, no sentido de fazer frente a qualquer papel teoricamente masculino, mas que rechaçavam essa autodefinição como a Má trouxe, né? E frente a isso, eu queria mesmo colocar uma variável que eu julgo importante, que eu acho que é o desentendimento do termo. Acho que tem uma falsa simetria que é colocada no feminismo versus machismo. Acho que tem muita gente, muita mulher que entende o feminismo como se fosse um espectro exagerado oposto do machismo, né? Então ele é entendido de forma equivocada, como se fosse um feminismo, né? Como se fosse uma soberania das mulheres sobre os homens, e nesse sentido taxado como excessivamente violento. E me parece que não é sobre isso, né? O feminismo tem muitas vertentes, mas num denominador mínimo comum, ele prega justamente uma igualdade entre homens e mulheres, né? E acho que nesse sentido me parece muito urgente que se faça uma justa revisão histórica, numa arena popular mesmo, do que é esse movimento e como ele foi fundamental para o que a gente hoje está chamando de girl power, né? Eu acho que, na minha perspectiva, a negação do feminismo nesse sentido é um equívoco histórico, conceitual e até semântico, por mais que a gente possa concordar ou discordar com algumas das suas manifestações. Ti, é muito bom isso que você fala, porque eu me lembro, assim, em vários campos que a gente vai entender, e as mulheres vão se expressando e vão trazendo a visão que elas têm, e chega um momento, quando a gente está ali fazendo uma entrevista, que alguém sempre fala, ela vai colocando, né, toda uma história ali do que ela é, do que ela conquistou, do como a cabeça dela mudou, e aí se a gente pergunta, e aí, então você é feminista? Ela fala, olha, eu não sou feminista nem machista, eu sou ser humano.
E eu acho que isso mostra muito esse ruído da palavra, que as pessoas ainda acham que feminismo e machismo se opõem, ainda tem muito ruído de achar que o movimento impõe muita limitação, então elas ficam com medo de se declarar isso também. Eu acho que rola um pouco isso. Um ponto importante para o nosso debate é entender essa palavra que o Ti trouxe muito bem aí, que é essa efetividade dessas mulheres dentro da própria casa, na construção de um lar ali, né, e na construção de um posicionamento frente a essa sociedade que coloca só obstáculos, traz muito para o debate a ideia e o conceito de empoderamento, né? E hoje a gente vai entender um pouco também desse esvaziamento do conceito de empoderamento. Como vocês já sabem, todas as vezes que a gente sabe alguma coisa, mas não sabe tudo disso, a gente chama a gente que sabe mais do que a gente. A gente foi falar com a arquiteta, urbanista e escritora Joyce Bert, maravilhosa, colunista da revista Elle, uma mulher preta que pensa sobre o feminismo negro e é autora do livro Empoderamento, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, liderada pela filósofa Djamila Ribeiro. Vamos ouvir o que a Joyce trouxe para a gente. O esvaziamento ele acontece porque a gente tem um quadro de opressão que construiu a sociedade, né? Então você tem um sistema de coisas que vão acontecendo simultaneamente para manter mulheres, negritude, indígenas, LGBTs, pessoas pobres, confinadas em um lugar social. Então, o empoderamento ele é um termo que trabalha para que essas pessoas consigam resgatar seus poderes individuais e políticos ao mesmo tempo e se reinserir na sociedade de uma maneira mais firme, mais decisiva, mais apta a definir caminhos de emancipação. E é justamente aquilo que esse sistema não quer permitir. Esse sistema, tal qual ele se vale da opressão. A gente fala que oprime porque dificulta a mobilidade social de grupos de pessoas. Você vê, por exemplo, que as mulheres são mais pobres. Quando as mulheres acessam algum tipo de riqueza, isso se dá por herança, né? O grupo de pessoas negras, idem, né? São o grupo mais pobre, mulheres negras, então mais pobre ainda, indígenas, a gente não tem acesso à terra, a gente não tem acesso a uma série de coisas que estão garantidas pela Constituição. Então, quando a gente fala num sistema de opressão e dominação, é isso, é tudo trabalhando para que a gente continue nesse lugar social, mantendo e gerando ao mesmo tempo privilégios para quem está na pirâmide social, nos lugares mais altos da pirâmide social, né? Então, esvaziar esses conceitos que acabam sendo instrumentos potentes quando aplicados na prática, é como a Susan Faludi fala no Backlash Antifeminista, que é um livro clássico, todas as pessoas deveriam ler. São técnicas para não perder privilégios, na verdade. Então, sempre que a gente se levantar e fazer alguma coisa para resistir ao status quo, ao modus operandi que a sociedade tem nos proporcionado e nos imposto, na verdade, né? Vai haver uma reação para que as coisas continuem como elas estão. Tudo que for feito no sentido de mudar o que já está acontecendo, vai ter uma reação, né, um contra-ataque para manter a gente no mesmo lugar. E, infelizmente, muitas pessoas que estão inseridas nesses grupos minoritários não têm consciência do seu lugar social. Inclusive, empoderamento serve, né, em algum nível para conscientizar as pessoas do que significa estar dentro de um grupo minoritário. O que significa ser mulher numa sociedade patriarcal, machista, misógina? O que significa ser negro ou negra numa sociedade racista? O que significa ser pobre numa sociedade constituída pela luta de classes? O que significa ser LGBT numa sociedade de supremacia cisgênera? O que significa ser indígena numa sociedade etnogenocida, como é a nossa? Né? Tem pessoas que estão nesses grupos e não sabem ou não alcançam a profundidade disso. Então, é por isso que esses termos esses conceitos são esvaziados, para que eles não sejam aplicados na prática e não viabilizem uma resposta de resistência concreta. Esse tema do empoderamento, eu acho que eu concordo mega com a Joyce, inclusive já vi outras entrevistas dela marcando muito claramente que esse feminismo, como se estrutura a partir dessa nova onda, ele é essencialmente burguês e elitista.
A ideia de empoderamento, ela é ótima, mas ela está completamente alinhada ao discurso neoliberal que valoriza a luta individual frente a uma causa que é infinitamente maior do que cada um de nós. Mudar a sociedade machista ou mudar as relações de poder que desfavorecem mulheres e transformam as suas lutas em causas menores é um trabalho para ser feito em grupo e não para ser feito individualmente. Eu, no outro dia, assisti uma entrevista maravilhosa com a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma grande intelectual, já passou dos 80 e continua muito conectada com temas que são cotidianos e do dia a dia. E Heloísa falava dessa questão que para ela parece muito diferente. É muito interessante a gente ter as plataformas digitais permitindo que o cancelamento de homens que agem fora daquilo que é o esperado, né? Aquilo que é o certo. E as feministas se valeram disso muito bem, mas é muito complicado a gente achar que só porque uma mulher virou CEO, o mundo fica melhor. Não, se uma mulher virou CEO, só aquela virou CEO. Em geral, ela não avança nada para o movimento. Então, o empoderamento é uma pauta burguesa. A Nancy Fraser, que é uma feminista importantíssima americana também, ela chama a atenção que precisamos agir contra esse patriarcado e a favor de uma sociedade diferente em grupo, né? Em conjunto. Achar que só 1% das mulheres conseguiu espaço, são CEOs, são filhas de CEOs, estão em conselhos, não muda nada a vida da mulher preta que está na periferia. Então, pensar e problematizar empoderamento, eu acho que é um ponto importante aqui para a gente começar essa conversa. É isso, Michel. Acho que foi importante o que você colocou. Eu ia puxar essa discussão para esse mesmo lado, né? Porque em 2016, se a gente for pensar, que foi o auge desse termo empoderamento feminino, quando foi muito divulgado na internet e tal, o empoderamento passou a significar uma posição de poder que não era dada às mulheres, né? De falar, então, o que quer, do que não quer, de falar de opressões, de falar de ocupar lugares de poder, como de ser CEO de uma empresa, né? Que é poder no sentido de ser super mulher ali, de poder dizer não para um homem, que revela uma mulher que usa desse grito para contestar as opressões e ocupar espaços. E só que tem outro lado nessa história, né? Que obviamente nem toda mulher se identifica com essa narrativa neoliberal que foi colocada, como você falou, e mais do que isso, não tem como ter acesso a ela. Esse áudio da Joyce me lembra uma pesquisa da revista Cláudia, que é de março de 2018, que revelou que, de fato, menos de 1/3 das mulheres brasileiras se identifica com o movimento feminista. E acho que vale aí colocar aspas nesse movimento feminista, quando a gente fala movimento feminista dessa forma, porque quando a gente pensa num público mainstream, acho que a ideia que se tem de movimento feminista é essa que vem dos anos 90, que tem esse viés neoliberal mesmo, e talvez por isso a gente veja surgir um discurso como que a Marina trouxe, que é o do não sou feminista nem machista, eu sou um ser humano. Acho que o grande desafio do movimento feminista no lugar do ativismo, na minha visão, é amplificar essas possibilidades de pertencimento. Não é só quem usa os termos desse feminismo neoliberal ou de termos da moda que seja, né? Empoderamento, patriarcado, cultura do estupro, enfim, é que é feminista. Nem na teoria, né? O Michel trouxe aí a Nancy Fraser, por exemplo, que é uma filósofa super importante, americana, e que coloca essa outra perspectiva, né? Enfim, em vez de, será que o que a gente ganha quando a gente aposta nesses 1% de mulheres que chegam a ocupar posições de poder e posições de poder, de levar as mulheres a ocupar um espaço no mundo como ele é, patriarcal, né? Como que a gente faz para apostar nesses 99% que não se encaixam e transformar o mundo para que elas possam caber neles, né? Para que a gente tenha mais mulheres chegando a lugares mais distantes, né? E não fique nessa estrutura que de fato sempre vai privilegiar muito poucas. O discurso do feminismo decolonial é também sobre isso, né? Que conversa muito com outro filósofo importante que a gente já falou aqui, que é o Paul Preciado, né? A teoria queer. Eu acho que conversa muito com a América Latina porque coloca essa perspectiva, uma possibilidade de despatriarcalizar a sociedade para daí derrubar instituições coloniais, para que assim a gente mudando a estrutura, mais gente tem acesso a isso, né? Enfim, eu estou dando aqui essas perspectivas para dizer que eu acho que se tem mulheres absolutamente feministas que não usam os termos da moda ou termos que a gente pode considerar esvaziados,
isso de forma nenhuma descredibiliza os avanços dessa pauta, faz com que a gente pense nessa pauta para outras perspectivas, né? E eu acho que isso que você traz, eu vejo que já vem sendo muito absorvido. Por exemplo, muitas mulheres hoje que estão aí na linha de frente da luta, buscando equidade de gênero, que estão se tornando de alguma maneira porta-vozes, né, dessa luta. Eu vejo hoje que elas evitam usar esses termos que a militância cunhou, muito porque eles foram esvaziados ou para ficar mais acessível, né? Porque eu acho que hoje o desafio beleza, acho que agora que a gente se fortaleceu, agora que a gente tem muito mais informação, como é que a gente faz isso chegar para todo mundo e a gente cria aí um território onde as mulheres conseguem dialogar, entendendo que não estão todas partindo do mesmo ponto, acho que entendendo essa interseccionalidade aí que a Joyce traz, né, que quando uma CEO ocupa um cargo a gente pode comemorar, mas isso não tá bem longe a história, né, ela não está resolvendo o problema de muita gente, e como é que a gente faz isso chegar em outra parte da sociedade? E essa matéria aí que você cita, da Cláudia, que eu também vi, que você compartilhou comigo, eu vi que lá também citava, achei uma iniciativa muito interessante, que é um coletivo de mulheres da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, que é uma região de baixa renda aqui do Rio, para quem não conhece, que elas criaram um coletivo feminista interseccional formado por mulheres da região. E eu acho muito interessante, porque é você tirar muito debate que fica na academia, que fica na bolha, que fica na galera lá do Clubhouse também, que agora fica lá falando sobre um monte de tema, mas que não chega para o resto das pessoas e não chega a quem interessa. Então, eu acho que esse é um movimento interessante e acho que a gente está nesse momento agora, de como é que a gente debate sobre isso sem criar rixas, porque acaba que a gente pode criar muito ruído entre qual que é o feminismo legítimo e isso também é um problema. Acho que a gente perde com essa história. A gente falando de CEO, eu também pensei muito na Luísa Helena Trajano, porque eu acho que ela está bem aí nessa ideia de narrativa girl power. Não sei o que vocês acham, mas ela chegou lá, ela traz a história dela, ela não partiu do mesmo lugar que todo mundo partiu, embora ela tenha ali uma história que ela parece que ela tem uma trajetória ali muito de luta e tudo mais, mas ela não é a realidade de muita gente, ela teve acesso a estudo, a muita coisa, ela usa essa bandeira de falar das mulheres hoje, mas ela não entra muito nessa causa de bandeira feminista e militância, não sei se vocês já perceberam, mas ela apoia mulheres empreendedoras, ela faz um monte de iniciativa para mulheres na empresa dela e atrela isso à marca dela, mas ela não entra muito nessa história. Acho que no discurso da Luísa tem uma coisa muito interessante, que ela não usa do expediente desse vocabulário, desse feminismo neoliberal, mas apesar disso, o que está no radar dela são ações coletivas, né, pelo que eu vejo. Isso. Ela tá pensando em mudar a estrutura, né? Tem eu não quero que fique chato, gente, a gente fala tanto de conceito, é que eu estou bastante deslumbrada com o feminismo decolonial. E tem um termo muito bonito que se chama cumplicidade subversiva. Eu acho que é um termo muito interessante que ele traz, é do Ramon Grossfogel, que é de Porto Rico, e ele fala sobre a necessidade que a gente tem de transculturar os conceitos. Eu acho um termo muito bonito, porque o que ele quer dizer é como que a gente pode trair os conceitos, fazer com que eles extrapolem as suas capacidades normativas. Então, quer dizer, como que a gente pode usar desse vocabulário neoliberal, ou como que a gente pode usar disso que o neoliberalismo já coloca amplamente como um vocabulário que se estabeleceu, como que a gente pode usar disso para fazer com que esse vocabulário traia a si mesmo. Então, eu acho que quando a Luísa está falando de feminismo sem usar o termo empoderamento feminino, é isso que ela está fazendo, é levar a potência do discurso para mais gente. Eu acho que tem um ponto que é importante no que você fala, sobretudo trazendo esse conceito desse pensador porto-riquenho, que é a ideia de que a Luísa consegue quase antropofagizar toda a discussão em torno do feminismo, né? Ela tem uma coisa do empoderamento individual, ela quer ver mulheres no conselho de empresa, ela assume essa posição de CEO, né? Ela tem uma trajetória individual marcada, ela festeja quando uma mulher chega num conselho, mas, ao mesmo tempo, na base da sociedade, ela organiza a elite branca, das mulheres com qual elas têm contato, ela tem mais contato, para movimentar a base da pirâmide, né? Ela criou um programa de crédito para pequena empreendedora, ela começa, junto lá com as mulheres do Brasil, a agir coletivamente para mudar a sociedade. E aí que eu acho que é interessante, né? Porque ela ressignifica
as duas frentes. É empoderamento neoliberal, sim, mas é ação coletiva pra caramba. E eu acho que um outro ponto importante é a ação coletiva com a construção de uma referência. Muitas das coisas que as pessoas falam dessa quarta onda feminista era de que era uma onda sem líder. A Luísa assume o lugar, inclusive, de líder. Gente, já que vocês precisam de um líder, eu tô aqui, né? Mas não é isso que é importante, né? Exatamente. Não é isso que é importante. Por isso que eu acho que é novo pra caramba o que a Luísa tá fazendo, é muito interessante. Porque não é nem uma coisa nem outra, é um caminho do meio, entendendo o que pode ter de bom nos dois lados. Ô tia, a gente nunca falou tanto sobre feminismo, né? Tá em tudo quanto é lugar. Chegou até no encontro com a Fátima Bernardes, né? Que é tipo a conversa com o Brasil real. É bom, não é? Sem dúvida. Eu acho que levantar a poeira de um tema tão importante é sempre bom. Sem dúvida, é um movimento legítimo. Eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado, acho que a Joyce trouxe isso muito bem, que é o risco da gente esvaziar a complexidade posta dentro do termo e construir a ideia de um feminismo de prateleira, né? Que é asséptico, que é sem confronto, que é em concordância com o status quo. Acho que a armadilha é a gente cair no mesmo esvaziamento do empoderamento, que já foi apropriado para vender e retroalimentar uma lógica de mercado que é, em essência, opressora, né? Faz parte do sistema. Inclusive, acho que no reverso do que a gente está falando aqui da Luísa Trajano, que é maravilhosa, tem algumas empresas que se apropriam de uma maneira vazia disso, né? Já foi até cunhado um termo para essa apropriação das causas femininas em prol unicamente do lucro, que é o purple washing. Então são marcas que pegam carona na efervescência do tema, que surfam na temática para ficar bem na fita, propõem uma comunicação com um discurso politicamente correto, mas que da porta para dentro não tem nenhuma agenda ou não tem nenhuma política efetiva de modificação da realidade social ou mesmo da sua própria realidade interna, né? Então acho que é isso que a gente tem que ficar atento. Acho que a Luísa é um super exemplo de alguém que atua nas duas frentes, mas tem muita empresa pseudo-feminista de fachada por aí, né? Tiago, ótimo ponto que você traz. Eu acho que essa questão mesmo de uma lavagem e de uma softização de determinados temas que são lutas é típico do sistema, é típico do capitalismo, que se apropria inclusive de causas para ganhar dinheiro. A gente perguntou para a Joyce Bert também, genial, como vocês já ouviram, sobre essa coisa desse empoderamento vendido pelas marcas. A análise surpreende. Bom, com certeza a gente vive numa sociedade capitalista e tudo é direcionado para o lucro. Então, nessa perspectiva, não dá para você confiar muito em quase nada que gere capital, que gere renda, né? Então, a grande maioria das marcas usam o discurso não só do empoderamento, mas o discurso do feminismo, por exemplo. O discurso antirracista agora, né? Depois da onda do George Floyd, da onda desencadeada pelo Black Lives Matter, com George Floyd, né? Então, é assim, o mercado está sempre buscando o que está sendo vendido. O mercado trabalha em cima do que as pessoas desejam. Eles criam um desejo, né? Criam uma necessidade para poder vender as facilidades. Quando não tem como criar uma necessidade, aí vai buscar uma necessidade que está inserida dentro da sociedade já. Então, no caso, é necessário ser antirracista, mas as pessoas não sabem muito bem como é que isso pode acontecer. E nós temos o péssimo hábito de sermos imediatistas. Ninguém vai deixar de ser racista do dia para a noite, porque tem uma série de questões. O desejo de não ser mais é um primeiro passo, e é um passo fundamental. Mas após esse passo, ainda tem um longo período, um longo processo, onde as pessoas vão ter que se empenhar, vão ter que se autoavaliar, vão ter que estar sempre vigilantes, questionadores com relação a tudo aquilo que elas sempre viveram e que só agora elas estão despertando para o fato de que isso é muito errado. A mesma coisa acontece com a questão do machismo. Nenhum homem vai deixar de ser machista da noite para o dia. O fato dele se interessar por não ser mais machista já é um avanço, mas isso vai se dar a partir de um processo. Então, o mercado, né, o capitalismo que visa sempre o lucro, ele saca essa tendência imediatista das pessoas. Então, ele vai vender empoderamento, sendo que empoderamento é um processo trabalhado em 4 bases. Vai vender antirracismo, vai vender anti-LGBTfobia, enfim, o mercado vai sempre dar um jeito de vender para as pessoas aquilo que elas desejam. A partir do momento que uma pessoa se conscientiza de que ser racista não é uma coisa boa, ela vai querer deixar de ser racista da noite para o dia.
Até porque o processo de deixar de ser racista ou deixar de ser machista, ele implica em dor, porque é a dor do autoconhecimento. Então, a pessoa vai ter uma pressa, vai ter uma atitude imediatista. E é aí que o mercado entra vendendo uma facilidade que não existe e não vai existir. Qual o perigo disso? O perigo é quando a pessoa cai a ficha, né? Porque ela está ali comprando o antirracismo, chega um certo momento que ela vai estar numa situação onde ela se vê agindo de uma maneira racista. E aí, aquele choque, aquela desilusão faz com que tudo volte a estaca zero. O mesmo acontece com o machismo, o mesmo vai acontecer com a questão de luta de classes, cada um dentro da sua característica, mas é assim que as coisas vão funcionando. Então, esse é o grande perigo, desmobilizar pessoas. A pessoa vai falar o seguinte, como eu ouço muitas pessoas falando: a gente faz tanta coisa, os negros nunca estão satisfeitos, as mulheres nunca estão satisfeitas, a gente está tentando e vocês não ajudam. Né? Isso já é um sinal de desgaste da pessoa, porque a pessoa achou que da noite para o dia ela ia conseguir se livrar de algo que está construído e consolidado dentro dela ao longo da jornada dela de crescimento, de desenvolvimento. Então, não dá para confiar nas marcas trabalhando dessa forma. Se uma marca quiser realmente contribuir com o empoderamento, ela vai ter que fazer uma discussão séria sobre emancipação social. E essa discussão séria sobre emancipação passa, por exemplo, pela questão das horas da carga horária, da quantidade de trabalho, do contingente de mão de obra que ela utiliza, né, de quais os recursos naturais que ela está gastando para produzir o produto, enfim, para produzir aquilo que ela vai vender, e uma série de outras discussões. Então, nada é simplista e nada é imediatista. A gente tem que ter paciência, constância e o entendimento de como as coisas se interligam. E a gente vai trabalhar cada coisa de uma vez, mas simultaneamente, né? Expandindo a consciência e a nossa percepção a respeito dos danos que pairam pela sociedade. Então, é esse o trabalho que as marcas têm que fazer, começar da estaca zero, se elas realmente estiverem interessadas. Agora, o público tem que estar muito atento também, porque as artimanhas são bastante sedutoras. Eu adorei o áudio da Joyce, eu concordo, mas só tem um adendo aqui que eu acho que é um ponto de fricção entre as nossas visões. Eu acho que diante do inimigo que você não consegue vencer facilmente, o melhor jeito é se aliar a ele. O capitalismo tem dessas coisas, captura pautas e transforma em produto, mas só cabe a gente a se apropriar da estrutura, hackear o sistema para impor nossa transformação. O problema, é o que acontece hoje, é que nessa captura, boa parte dos líderes dos movimentos de transformação, das minorias, acabam se enfeitiçando pelo palco. E aí são comprados, naquela lógica do 1%, e levados pelo sistema. A mudança fica na vendagem de produtinhos e pouco na mudança e na transformação da estrutura. O que é triste, mas é o jogo, né? É o que acontece. Bichal, acho que isso que você traz... Primeiro que quando eu escuto o áudio da Joyce, é muito bom. Eu acho que ela clareia várias coisas e ela fala de dores, assim, muito importantes, assim, que é a dor de quem vive e a dor de quem precisa se transformar. E eu penso em vários momentos, ela fala que não é da noite para o dia que você modifica as coisas, né? Tanto quando você está na posição de privilégio ou quando você está na posição de quem foi oprimido, de alguma maneira, né? E eu fico pensando em várias dores que eu já vivi. Por um lado, sendo uma mulher que precisava que o mundo se desconstruísse para eu ter mais direitos, mas outro como branca, que era privilegiada, eu tive que perceber ali meu privilégio. Vem à minha cabeça também a minha profissão nisso tudo. Eu estou abrindo aqui como dor, porque é alguém que fez publicidade e que no meio do caminho da sua desconstrução se dá conta que você trabalha para o sistema, você alimenta o sistema. Hoje a gente tem um trabalho que marcas contratam a gente para entender como elas podem entender melhor as transformações que estão rolando no mundo para saber o que elas podem fazer. E aí, quando uma marca bate lá na minha porta e fala, olha, eu quero entender melhor esse movimento, eu quero dialogar com isso, mas é óbvio que essa marca ela não quer deixar de lucrar, ela não está ali para fazer caridade, isso está muito claro. O que eu faço? Eu vou virar e falar, olha, querida, se você não quiser estar muito, muito, muito comprometida com a emancipação como um todo, não tem conversa, ou eu aceito o espaço que a marca me dá e tento ir trazendo, olha só, tem como você ganhar e crescer e também ajudar a mudar o jogo. Vocês acham que faz sentido? Porque essa é a dor que eu vejo a gente viver muito no nosso dia a dia, né? Eu acho que sim, mas eu acho que ao mesmo tempo há uma tendência geral do discurso de subestimar a inteligência das pessoas, né?
Acho que as pessoas estão acompanhando as marcas e estão minimamente entendendo o que é fachada e o que não. Eu acho que a gente tem muitos porta-vozes de questionamento hoje em dia. Então, eu tenho a impressão que essa capa muito vazia, ao longo do tempo, não se sustenta. Eu acho que elas acabam se desmascarando, sendo desmascaradas, aliás, e eu acho que esse é um movimento contemporâneo importante, assim. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais ativas no monitoramento que as marcas estão fazendo. Acho que a pandemia deixou isso muito escancarado, né? O quanto as marcas que tiveram um papel efetivo de ajuda social, não só no discurso, mas também no incremento de dinheiro, na doação de elementos durante a pandemia, como elas foram bem percebidas e ficaram ali no top of mind da galera durante esse período. Então, acho que os dois movimentos existem, mas eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas. Tio, eu acho que tem um ponto aí que eu concordo com você, da gente saber, não achar que só porque o assunto não é acessível que a gente pode empacotar de qualquer maneira, que todo mundo vai aceitar e que ninguém vai questionar. E tem um caso bem emblemático dessa forma simplista de se apoiar a luta das mulheres, que a Joyce falou, que foi de uma propaganda, me veio aqui o caso, se vocês lembrarem de outros, vocês tragam, de uma campanha da Bombril, veiculada, acho que foi em 2015, se não me engano, que era uma campanha que tinha a Ivete Sangalo, a Mônica Iose e a Dani Calabresa, e dizia que toda mulher era uma diva porque conseguia dar conta da casa, do trabalho e ainda deixar a casa brilhando. E o slogan era Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. E isso deixou muita feminista indignada, com muita razão, porque o acúmulo de tarefas domésticas é uma pauta bastante cara nessa agenda do feminismo, né? Inclusive, tem uma filósofa italiana chamada Silvia Federici que fala muito disso e levanta essa questão de que enquanto a gente não repensar a tarefa doméstica, enquanto a gente não parar de romantizar essa ideia dessa multimulher que dá conta de tudo brilhantemente, a gente não vai avançar nessa luta. E aí ela fala, né, o que eles chamam de amor, a gente chama de trabalho não pago. Eu acho que isso que você traz é o exemplo perfeito do que a gente falava aqui do purple washing, né? Que é transformar em fonte de lucro um movimento ligado a uma contestação de capitalismo, né? Acho que um feminismo que não olha para a desigualdade de classe é um feminismo incapaz de transformar a vida da maior parte das mulheres. O Michel falou da Heloísa Buarque, que é uma mulher que eu adoro, e ela tem numa entrevista, ela falou que está muito desconfortável ser uma feminista branca. E acho que justamente porque o feminismo mainstream é o feminismo liberal, né? Esse de mercado, que se dedica a permitir que um pequeno número de pessoas privilegiadas escalhe essa hierarquia corporativa, quebre esse telhado de vidro, né? Acho que não ignorando os desafios pessoais dessas mulheres, mas é muito mais fácil você ser uma executiva feminista empoderada, branca, de classe média, tendo em casa uma mulher pobre, negra, que lida com o serviço doméstico da sua família, né? O feminismo como modificação social efetiva tem que chegar e modificar a vida também da sua empregada, senão ele é um feminismo de prateleira que apenas segue reforçando os privilégios. Rebeca, boa parte desse episódio de hoje a gente discutiu não só sobre feminismo, mas também, inclusive, sobre as interseções entre feminismo e capitalismo. O povo que está ouvindo a gente, que trabalha com marca, que quer entender como é que as brasileiras estão pensando sobre isso, sem esvaziar o conceito e o movimento de uma maneira geral, faz o quê, hein? Olha, espero soluções. Dica de ouro. Pouco do que a gente está trazendo aqui, basicamente o trabalho que a gente faz no Grupo Consumoteca, que é entender o mundo, né? Então acho que a primeira coisa que as marcas têm que fazer é aprender, é ouvir, entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil em especial, do que as pessoas estão falando, que movimentos são esses, e acho que o segundo passo que é importante é lembrar que uma coisa é falar de um movimento feminista, que é um movimento social, que busca melhoria num sistema político, um sistema de novas compreensões do que é ser mulher, que haja leis que nos protejam, que está ligado a uma pauta importante de direitos humanos, que muda a vida de toda a população. E que outra coisa é ser uma marca, como a Joyce falou e colocou muito bem, né? Uma marca que convive com a ascensão desse movimento. Então, diante disso, acho que um risco que a marca corre, ainda mais nesse momento que a gente tem falado bastante da marca como uma persona, né? A marca que se vê como pessoa, que tem vontade própria, que
twitta, né, que fala nas redes sociais, acho que tem um risco aí de uma marca se achando uma pessoa, se entender feminista e carregar uma bandeira, tendo que você, na verdade, é uma empresa que visa lucro, numa sociedade capitalista, neoliberal, etc. Então, acho que o primeiro lugar é se informar sobre o que está acontecendo no mundo e depois começar a entender qual que é a sua perspectiva, como que você, como marca, pode acompanhar uma mudança de comportamento, porque o movimento que está sendo bem sucedido como um movimento feminista, ele tem a capacidade de ir pautando comportamentos. Como a Joyce coloca muito bem, em primeiro lugar é olhar para dentro e pensar nas políticas de equidade de gênero, incorporar esses valores da sociedade como valores dentro da empresa. E depois entender como que isso escorre para outras áreas, inclusive para o marketing, para campanhas, considerar a diversidade de mulheres na hora de pensar, de representar cliente, fundamental, partindo passo a passo, né? Enfim, dar um passo de cada vez. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá na hora do Joga na Roda. Tiago Faria, aqui nas redes sociais, é Tiago.godá. Que trazes? Ô, Michel, eu vou trazer justo a Heloísa, cara. Eu vou indicar. Eu assisti uma palestra dela na Flip, em homenagem à Ana Cristina César. Eu saí de lá apaixonado pela lucidez, pela inteligência dessa mulher. Assim, ela foi muito revolucionária no mercado editorial. Ela que lançou vários poetas ali de poesia marginal durante a ditadura. É uma mulher interessantíssima e muito lúcida da gente prestar atenção. Mas Heloísa tem uma série de 4 livros de uma coleção denominada Pensamentos Feministas, e eu queria destacar o Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais. É um livro que ela organiza textos importantes para a compreensão do avanço das teorias de gênero a partir da década de 80, traçando um panorama da construção dessas novas ideias a partir de textos da Judith Butler, da Sueli Carneiro, da Lélia Gonzalez, entre outras autoras muito monumentais. Acho que eu recomendo demais para quem busca uma leitura panorâmica sobre quais são as bases do feminismo contemporâneo e o que está em jogo nessas discussões. Esse livro da Heloísa é o básico bem feito, né? Tipo, se você quer entender sobre feminismo, só compre esse, depois você entra no resto. Vale a pena demais e Heloísa é genial. Desde 1968, para quem já leu lá o livro do Zoni Ventura, 1968, o ano que não terminou, começa numa festa de Ano Novo que não termina. E era a casa de Heloísa Buarque de Holanda. Quem leu, leu. Vamos lá, Marina Roalli, hein? Que trazes? Olha, hoje eu trouxe uma dica que tá mais para a narrativa girl power aí do nosso Nome aos Bois do que para a busca de toda essa informação e sensatez aí da dica do Tiago. Mas é porque, sabe quando você vê um conteúdo, você fica com vontade, não sei se vocês sentem isso, eu fico querendo trazendo Joga na Roda, só que eu fico esperando ter um tema para trazer a dica. Aí eu tava aguardando esse filme. Então acho que já que a gente falou aqui, a gente tá aproveitando essa semana aí de Dia da Mulher, tem um filme na Netflix, que é um filme de Bollywood. Eu amo Bollywood. Que eu adoro. O cinema dança? de Bollywood tem dança, tem adoro. tudo. Com dança eu gosto. Não, tem mais canto do que essa parte muito coreografada de dança. Aquele canto feito pro filme, sabe? Uhum. E é um filme que se chama Dangle, que é a história real de um... Marina, soletra isso aí, porque é em hindi ou é em inglês, é em quem? Acho que é em hindi. É Dangle, é Dangal. E eu achei fuçando na Netflix daqueles que ele não te recomenda facilmente, por isso que eu queria trazer a dica aqui, e vale super a pena. É um filme longo, ele tem quase 3 horas de duração. Mas é a história de um pai ex-lutador que fica muito frustrado porque ele tem filhas mulheres e o sonho dele era ter filhos lutadores, até que um dia ele se dá conta que ele não precisava ter filho homem para ter filho lutador. E ele começa a treinar as filhas deles para competirem nos jogos da cidade, e elas vão longe, não vou dar spoiler aqui, a história é real e é muito legal o filme, e tem essa pegada, essa estética de Bollywood que é muito diferente, assim, da gente que vê esses filmes de outras estéticas. Enfim, fica a dica, é leve, dá para pegar aí no final de semana e curtir um pouquinho.
Rebeca de Moraes, que sabe tudo de feminismo e desses estudos de gênero, eu vou pedir para você dar aquela dica que você deu para mim, mas ela não faz você perder tua chance de dar a dica do tema de hoje não, tá? O outro filme de Bollywood. Qual é o filme de Bollywood aí que você mandou eu ver, que eu vou ver no final de semana? Ah, o Tigre Branco. Tigre Branco também é daqueles que poucos conseguem descobrir, porque o algoritmo não conta, né? Que é eu acho que eu vendi para o Michel como um parasita indiano. Vale muito a pena para entender o que é essa desigualdade social numa sociedade tão complexa quanto a indiana. Mas vamos agora à sua dica. Rebeca de Moraes, que estuda muito. A dica oficial. A sua dica oficial, você joga na roda oficial. Ai, gente, tão difícil, porque a verdade é que eu sou uma grande aprendiz, né, nisso tudo. Mas eu também, assim como o Thiago, eu também resolvi reverenciar uma mulher de quem eu sou aluna, aprendiz e ouço muito atenta, que sempre explode minha cabeça. É a Helena Vieira, é uma professora. Ela é escritora, ela é uma ativista transfeminista, ela presta consultoria para muito conteúdo audiovisual hoje em dia que vai abordar a questão trans ou a questão feminista, mas muito a questão trans. E a Helena é uma professora muito generosa. Ela, agora, desde a Covid, etc., ela tem dado muitas aulas online. E ela é muito generosa, ela tem um discurso muito generoso, e para quem se interessa pelo tema, vale demais a pena dar uma procurada. No YouTube tem muitas aulas dela, eu recomendaria as que são o começo de tudo, né? Tem uma aula de introdução ao feminismo decolonial, já que eu citei o decolonialismo no episódio de hoje, que é muito interessante. A Helena é uma voz muito importante, ela fica no Ceará enfim, ela fala de decolonialismo muito bem, de uma forma muito acessível. Quem tem interesse em outros feminismos, né, como a gente falou, em outros discursos, a Helena é uma voz muito importante para ser ouvida. Genial, genial. Minha dica de ouro é uma entrevista e o livro. Vamos começando pela entrevista, porque o Thiago já fez menção ao longo do episódio, mas eu acho que precisa ter status de joga na roda aqui, tá? Que é a entrevista com a Heloísa Buarque de Holanda, no Ilustríssima Conversa, que é o podcast da Folha de São Paulo. A Heloísa passa 1 hora dando uma aula de feminismo e mostrando, inclusive, as suas fragilidades e fraquezas no entendimento dessas novas ondas. Ela viaja dando uma aula sobre Paul Preciado, essas discussões sobre sexualidade diferente de gênero e todo esse debate novo que eu acho importantíssimo. Eu mandaria todo mundo, eu sugeriria, melhor todo mundo a ler, Paul Preciado, mais uma vez, que faz um sucesso gigantesco na América Latina, porque apesar de fazer parte de um lugar central, ele é espanhol, tem uma linguagem, um pensamento bastante decolonial. O Paul, no Testo Junkie, fala dessa indústria farmacopornográfica que controla não só nossa subjetividade, mas nossa sexualidade, nosso corpo e tudo aí mais. E é uma viagem dentro do feminismo e das questões de gênero e sexualidade, por aí vai. Pois bem, jogamos na roda, agora é hora de receber de volta. Manda zap. Thiago, que trazes, hein? Michel, eu tenho um recadinho aqui da Pri Alves, que ela é habituê, é uma caótica assídua, tá sempre por aqui, e ela comentou o episódio Velho Pra Quem, que by the way, foi um super sucesso nas plataformas, e aí ela mandou a seguinte mensagem pra gente. Esse episódio foi ótimo, eu me questiono e me incomodo muito com a idade. Fiz 37, mas me sinto com 30, e falo pra todo mundo que eu tenho 30. Vocês me fizeram repensar. Que bom, Pri. Acho que esse é o objetivo aqui. Fervilhar a ideia juntos com vocês. Muito obrigado pela sua cartinha. Marina Roali, que atua fortemente na curadoria de recados e tudo mais, recebeu coisa de volta? E será que a gente vai receber dessa vez aí? Mas recebeu coisa de volta? Recebi de outra Pri aqui, não é a Pri Alves não, essa é a Pri Thaís, Pri.Thaís nas redes,
que escreveu a gente para agradecer ela uma dica que eu dei. Gente, olha, as marcas precisam me notar, só digo isso. Influenciadora, celebridade. Pode ir pro Big Brother, hein? Foi no episódio de Guru 2021 que eu falei do livro da Cláudia Lisboa. Ela disse que ela adorou a dica do livro A Luz e Sombra dos 12 Signos, já baixou no Kindle dela para ela começar a ler. E é isso, gente. Sigam Cláudia. Quer entender astrologia? Comece por Cláudia Lisboa. E Rebeca de Moraes, hein? Michel, eu tenho aqui um comentário que quem deixou foi a Marília Sintz, @msintz, que comentou o nosso episódio de Guerra de Streaming. Ela disse: essa semana decidi cancelar depois de me dar conta de que fiquei 15 minutos procurando uma atração e nada me interessava. Aí vi o desperdício de dinheiro anual com esses serviços. Olha, espero que a gente tenha sido uma boa influência nesse caso para a vida dela. Ainda bem que ela não citou marcas para não publicar quem. Olha, mas se depender você, da Marina, Marília. Netflix não pode cancelar, porque a Marina todos os dias traz um conteúdo aqui, né, sobre um filme ou uma série ou um documentário que tem a ver com o nosso tema e tá lá na plataforma. Se você quiser mandar sua mensagenzinha para aquecer nossos corações, é fácil, é só escrever para @caos.cast lá no Instagram ou mandar um e-mail para consumoteca@consumoteca.com.br. Rebeca de Moraes, as cartinhas estão suspensas, o povo tem que fazer o quê? Fique em casa, se precisar sair, use máscara e mande cartinhas virtuais. Cartinhas virtuais é amor. A pandemia não acabou, né, galera? Infelizmente. Pois bem, vamos ficando por aqui. O Caoscast de hoje está terminando. Eu queria agradecer demais aos meus companheiros de nave caótica, Marina Roale, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rebeca de Moraes, beijos. Beijos, queridas. Tiago Faria, bis. Beijos empoderados, caóticos. É uma homenagem ao nosso amigo. Já não tem polêmica suficiente, né, Michel? Não era um bullying, era só uma brincadeira. Tá pouca polêmica. Também fica aqui meu muito obrigado à maravilhosa Joyce Bert, autora feminista, que todo mundo deveria ler. E peço que vocês sigam ela nas redes sociais, porque ela tá sempre falando um montão de coisa importante. É @JoyceBert. E também leiam Joyce Bert, não só no livro, mas na coluna que ela mantém sempre atualizada lá na revista L. A gente lembra que o Caoscast é uma realização do Grupo Consumoteca em parceria com o Altab de Olivia Fraga. Tem produção de Marina Roale, Thiago Cunha, Maiara Yumi, Camila Bordon e a ajuda maravilhosa de Ju Carpanês, do Mova. O roteiro é de Nath Guarato e a edição de som é do grandioso e maravilhoso Wesley Xavier. Sigam a gente no Instagram porque estamos bombando. Corpinho tá 100. Beijão pra vocês, eu, Michel Alcofurado, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.